Queridos, vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11, e usaremos esse texto como base para a nossa meditação essa noite, e gostaria que você não fechasse a sua Bíblia após a leitura. João, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Diz assim então, muito obrigado, meu irmão. Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deus, eu quero orar pelo coração de cada pessoa que nessa noite ouvirá a tua palavra. Oramos para que o Senhor continue ministrando e levando os nossos corações a serem ávidos por aquilo que o Senhor tem a ministrar em nós. Abençoe, faça o milagre, transforme, gere alegria, console, mas em nome de Jesus fale conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria trabalhar hoje com um tema, com os irmãos, sobre a presença que transforma o lar. Nós vivemos em uma época onde muitos lares, de fato, necessitam, precisam, carecem de milagres urgentes. Alguns lares precisam ser transformados porque nós, membros que ocupamos esse lar, precisamos de transformação. Algumas transformações são físicas, pessoas que necessitam de uma cura. Algumas transformações são emocionais, muitas pessoas emocionalmente doentes, e também tem muitas pessoas que carecem de transformação espiritual. O bom é saber que Jesus, o Deus a quem nós servimos, amamos, Ele tem poder para fazer isso tudo. E Ele usa a igreja, Ele usa a palavra, Ele usa a oração, Ele usa amigos, Ele usa muitos métodos para poder transformar e abençoar grandemente a nossa vida. A minha expectativa é que no decorrer desse final de semana, o Senhor possa restaurar a sua casa. Restaurar, colocar tudo no lugar. Colocar tudo do jeito que lhe apraz, para que a sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu casamento, seja verdadeiramente abençoado pelo Senhor. Jesus Cristo, quando nós chegamos nesse texto, de modo muito especial, Ele está aqui em uma festa de casamento. Nós vamos perceber que Deus sempre deu muita, mas muita mesmo importância à família. A história da Bíblia começa com a criação e a história de uma família, Adão e Eva. O Antigo Testamento termina com uma história familiar. Malaquias 4:6 diz que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aqui, Jesus está literalmente dando início ao seu ministério, e Ele poderia escolher muitos lugares para dar início ao seu ministério.
Podia escolher, por exemplo, ressuscitar um morto, para que de fato as pessoas crescem nele, mas aprove a Jesus escolher uma festa, e não somente uma festa de casamento, mais uma vez ressaltando o valor da família. Quando você ainda vai lá para o Apocalipse, final da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Jesus virá como noivo para a sua igreja, que é noiva, e ali então terá as bodas do Cordeiro. Nós seremos de fato a esposa de Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia tem muitas referências que nos faz crer que a família é muito importante para Deus, portanto, não pode ser diferente para nós. Eu queria destacar algumas questões importantes dessa família. O versículo de número 1 e o versículo 2 diz o seguinte do texto: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E aqui nós destacamos a sabedoria desta família. Vai ter um casamento. E de repente eu imagino na minha mente lúdica que sentou o noivo e a noiva e começaram então a preparar a lista de convidados para essa festa tão importante para eles. Então a mulher chamaria a sua melhor amiga, amiga confidente. Talvez o rapaz chamaria um tio bacana que sempre o ajudou e o incentivou. Talvez um dos dois mais espertos chamaria um padrinho bem rico para dar um presente maravilhoso. E eles foram então fazendo uma lista categórica. Mas diz o texto que entre essa lista sendo criada, alguém disse: Jesus não pode faltar. Essa família não pode iniciar sem a presença de Jesus. E diz o texto sagrado que nesse momento Jesus é convidado para o início de uma família que está sendo gerada. É muito importante salientar que ao final da celebração, todos os outros convidados vão embora. Mas Jesus é um convidado vitalício. Ele não veio para a festa, ele veio para a vida. O interesse dele não é no pão, não é na carne, não é no refrigerante, não é no banquete. O interesse dele é na vida dos noivos. E esse Jesus tem essa mesma expectativa de entrar na minha casa, de entrar na sua casa, de entrar na sua família. Por muito tempo nós cantamos uma música que virou febre na nação, do Regis Danese, e o refrão dessa música, ele dizia: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sare todas as feridas. E essa música foi uma epidemia na nossa nação, mas ela tem um erro aqui de organização, porque não é entre na minha casa e entre na minha vida, é entre na minha vida, e por consequência disso, entre na minha casa. Você é a porta de acesso que Jesus quer usar para poder entrar na sua família e modificar a sua história e abençoar os seus. Você não pode convidar Jesus para a sua família, para a sua casa, se você não convidar Jesus para a sua vida. Tem muita gente desejosa de que Jesus resolva os conflitos familiares deles. E até oram na hora que o arroxo chega, na hora que as dificuldades batem na porta, até frequentam uma igreja. Mas mais do que isso, é necessário você abrir a porta do seu coração, a porta da sua vida, para que Jesus entre. E Ele não quer só passear na sua casa. Como disse Jesus a Zaqueu: me convém ficar na tua casa. Jesus quer morar lá. Jesus quer entrar na sua família. Alguém certa feita disse algo muito interessante. Tinha uma irmã que se dizia cristã, evangélica, e ela mudou para um determinado lugar, mas ela era uma pessoa assim, cheia de confusão na vizinhança. E determinada feita, ela decidiu escrever algo muito grande no muro da sua casa. E ela escreveu assim: essa casa pertence a Jesus. E deixou lá. Depois dela poder fazer muita confusão em muitos lugares e a vizinhança olhar para ela de forma negativa, um vizinho revoltado chegou lá, viu aquela frase:
essa casa pertence ao Senhor Jesus. E ele acrescentou, vírgula, mas está alugada para Satanás. Observe que tem muitos lares que não retratam a realidade da presença de Jesus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. O lar é o termômetro que mede a temperatura da nossa espiritualidade. O lar é o termômetro que mede a temperatura da nossa espiritualidade. Nós somos verdadeiramente quem somos em casa. O evangelho que não funciona no lar, ele não funcionará em lugar nenhum. Por isso, ao longo da minha vida pastoral, eu tenho encontrado dificuldades em acreditar no cristianismo de um mau marido. Tenho tido dificuldade em acreditar no cristianismo de uma má esposa. Tenho dificuldade em acreditar no cristianismo de maus pais. E eu não consigo acreditar no cristianismo de maus filhos. Se o evangelho alcançou a nossa vida, eis que tudo se passou e tudo se fez novo, e a nossa prioridade é viver adequadamente com aqueles que Jesus nos deu. A pergunta que surge é: Jesus está na sua casa? Fazendo um exame da sua família, um autoexame das suas relações conjugais, paternas, olhando para dentro da sua casa, você consegue identificar traços de que Jesus Cristo está verdadeiramente vivendo lá? O que diferencia o nosso lar de um lar pagão? O que é que modifica nosso trato com as nossas esposas, diferente daqueles que não conhecem a Jesus? É sobre isso que a Escritura Sagrada está nos dizendo. Nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa e, consecutivamente, para as nossas vidas. Amém? O texto sagrado continua. E o texto diz assim, versículo de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. A segunda coisa que eu quero tratar é que a presença de Jesus não é garantia de família sem problemas. A festa está acontecendo, eram 7 dias de festa, as famílias e amigos se reuniam ao redor daquela família, e ali eles celebravam, e o elemento imprescindível, necessário, para que a festa fosse adequada, bonita, satisfatória, era literalmente a presença do vinho. E diz o texto sagrado que de repente o vinho acabou. Observe que o problema dessa família não é a consequência da abundância, mas é a presença da escassez. Não é no que sobra, é no que falta. E você vai observar que muitas vezes os problemas familiares nossos acontecem justamente quando o que é importante passa a faltar. O Salmo 144 estabeleceu que o do vinho, na verdade, era o símbolo da alegria. E ele tinha algum simbolismo. Por exemplo, a alegria era o vinho, simbolizava. Segundo, a celebração. Terceiro, a comunhão. Quarto, a satisfação. E junto com tudo isso, quando o vinho acaba, simboliza que isso também está ali faltando. É muito importante nós observarmos que não é possível vivermos sem enfrentar dificuldade no seio da nossa família. Se você estiver passando agora problemas na sua família, eu quero dizer uma coisa importante para você. A sua família é normal. É normal, igual a família de todo mundo. Se você encontrar uma família perfeita, fique longe, é miragem, é ilusão de ótica. Se você chegar perto, perceberá que a semelhança da sua família, aquela outra família também tem problemas, talvez não iguais ao seu, mas ela enfrenta problemas. Acompanhava um casal muito querido, que tive a alegria de celebrar o casamento deles, depois de um longo período de aconselhamento. E depois de algum tempo de casado, eles começaram a ter muitos conflitos conjugais, constantemente. Aqueles primeiros anos, sabe, em que há uma necessidade de adaptação um ao outro. E um dia eles ligaram determinados e disseram, pastor,
nós vamos nos separar, mas antes de nos separar, nós queríamos bater um papo com o senhor, porque, por respeito a você, nós queríamos estabelecer para o senhor os motivos dessa separação. E eles, então, abriram a boca, verbalizaram os problemas, e depois de ouvi-los muito, eu falei assim, eu não posso interferir na decisão de vocês. Mas já que vocês me respeitam tanto, eu queria pedir um favor. Eu queria que vocês ficassem dentro de casa durante mais um mês. E durante esse mês, nós vamos sentar e fazer uma devocional diariamente. E aí comecei a passar um período com eles, indo na casa, depois saí e passei um dever de casa para eles. Agora, todos os dias, vocês vão tirar um momento para orar e para poder ler a Escritura como família. 15 dias se passaram. Eles ligaram, pastor, vem aqui em casa. E eu fui. E a resposta foi, nós não queremos nos separar não, pastor. Porque nós aprendemos uma coisa importante. O problema aqui não era muitas dificuldades. Era só a ausência de Cristo. Era só a ausência de Bíblia. Era só a ausência de oração. Gilson Bifano, fazendo uma pesquisa importante, chegou à conclusão de que 90% dos casais na América que têm o hábito de ler a Escritura e orar, não passam pelo trauma do divórcio. O que está faltando na nossa casa, e em muitas casas, se não é a presença de Jesus? Nós precisamos resgatar o culto doméstico, tão falo, tão incentivado. Os homens precisam voltar a serem os pastores de família. A casa precisa voltar a ser o centro teológico da família, onde o marido é o pastor e a mesa é o púlpito, da onde ele semeia constantemente o evangelho no coração da esposa e dos seus filhos. Se nós fizermos isso, não tenha dúvida, a nossa família não irá sucumbir. Não pode faltar na nossa casa o perdão. Não pode faltar na nossa casa a paciência. Não pode faltar em nossa casa a presença de Jesus. Não pode faltar na nossa casa a compreensão. Não pode faltar em nossa casa o amor. Isso tudo reflete com clareza que, se isso estiver nos nossos lares, é porque Jesus está governando a nossa casa. E é necessário. Outra coisa muito importante, em alguns momentos Jesus vai usar pessoas para servirem de instrumento para poder nos ajudar em meio às nossas crises. O versículo 3 diz que essa informação chega até Maria, Maria pega essa informação e agora ela vai contribuir. Observe algumas questões importantes. Primeiro, Maria percebe o problema. Que problema? Faltou. Você já teve a experiência de convidar alguém na sua casa e antes que todas as pessoas servissem no prato, a comida acabasse? Já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. É horrorosa. Chamei 2 famílias pastorais, muito amigas, e aí então fizemos lá uma comida em casa, eu muito empolgado em recepcionar as pessoas. Veio mais gente do que eu esperava, e antes do povo colocar no prato todo mundo, a comida acabou. E a minha cara ficou a cara de tacho. Imagina. O que o povo ia sair falando desse casal aqui? Cara, esse cara não tem condição de bancar nenhuma festa, imagina uma mulher. A reputação desse homem está em jogo. Mas Maria pega o problema, ela ouviu, ela percebeu. Segundo, Maria não sai espalhando os problemas para pessoas que não podem solucionar. Maria não é fofoqueira. Maria não pega o problema e sai divulgando para a igreja como método de oração, que na verdade é maledicência. Não, Maria não faz isso. Maria pega o problema, pega a dificuldade e apresenta essa dificuldade àquele que tem poder de solucionar a crise que essa família recém-iniciada está vivendo. Sabe, algumas pessoas não resolvem os conflitos, algumas famílias não saem de crises, porque são orgulhosas o suficiente para não pedir socorro. Eu não quero que ninguém saiba que nós estávamos passando por esse problema, então não vou contar para ninguém. E eles estão definhando dentro de casa, morrendo aos poucos dentro de casa, com tanta gente boa, a semelhança de Maria, que pode nos ajudar, que pode nos orientar,
que pode guardar a nossa vida, nos dar conselhos preciosos e interceder por nós. Nós não podemos sucumbir diante do orgulho, é necessário que nós assumamos o nosso papel de pessoas carecidas de ajudas. Essa pessoa que é Maria, mas pode ser um familiar seu, pode ser o seu pastor, pode ser um líder dentro da igreja, que vai contribuir para o seu bem-estar. Quando você olha a Escritura Sagrada, lá no livro de Tito, a carta de Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4, você encontra a Bíblia dizendo assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e filhos. O que a Bíblia está dizendo? Que nós precisamos cuidar uns dos outros, e aqui existe um discipulado. Uma irmã, a partir de 50 anos, já tem um ministério bíblico. Qual é o seu ministério? Olhar para as irmãs que recém casaram, e ir até elas e ajudar, discipular, ensinar o que é o casamento, instruírem elas a amar o marido, os filhos, e assim vai. A Bíblia estabeleceu um perfil. Nós precisamos ajudar e nós precisamos de ajuda, e eu já estive nos dois papéis. E como é bom assumirmos a nossa humanidade. Então, meus irmãos, nós precisamos disso. A pergunta que surge aqui é: como é que nós resolvemos os conflitos, as crises, os problemas que surgem em casa? O versículo de número 5 diz assim, o versículo 4 e 5, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos mandar. Aqui nós encontramos a fonte de resolução dos problemas, crises e dificuldades que as nossas casas enfrentam. Observa que Maria não diz, faça alguma coisa, faça um percentual das suas ordens. A voz de Maria aos serventes é clara, faça tudo o que ele mandar. Por quê? Porque obediência parcial é igual desobediência total. Tem muita gente querendo fazer alguma coisa, mas não todas as coisas que Jesus está mandando. O que Maria está ensinando é que a obediência a Cristo é a solução para poder resolver as crises da nossa casa e da nossa família. Quando você volta para o Éden, está lá Adão e Eva vivendo muito bem mesmo, um casamento top, perfeito, comida abundante, moravam em um jardim, em um pomar, Deus era o pastor diariamente, conversando com aquela família, e Deus estabeleceu uma ordem. Qual era a ordem? Não coma do fruto proibido. Quando Eva e Adão comem do fruto proibido, os problemas chegam, porque a desobediência causou uma fragmentação na família e gerou crises. Se a desobediência traz problemas, Maria está nos ensinando que a obediência resolve eles. Ela está ensinando para esse casal, faça o caminho inverso. Faça o caminho inverso. Obedeçam a Jesus, pois ele pode solucionar e resolver os seus conflitos. O pastor, certa feita, disse que foi visitar uma viúva que estava correndo o risco de ser despejada da sua casa por consequência da ausência de recursos. Ela morava de aluguel. E o pastor, então, ficou sabendo daquela dificuldade, foi visitar aquela irmã, e quando chegou lá, pediu a Bíblia dela, abriu a Bíblia, ou perguntou a ela qual era a dificuldade. Enquanto ela falava, ele folheava a Bíblia dela ali muito. Ele falou, quantos dias a senhora tem para ser despejada? Ela falou assim, e ela falou para ele, 15 dias. Daqui 15 dias, se eu não pagar aluguel, vou me embora, até porque já tem 3 meses atrasado. E o pastor, tá bom.
pega a Bíblia, Jesus vai resolver. Eu quero dar só uma orientação para a irmã. Abra a Bíblia em João 10 e leia a Escritura. Tá bom, o pastor foi embora, ela falou, sim senhor. 15 dias se passaram e aquela irmã foi despejada. E o pastor visitou ela novamente, com todos os seus móveis no meio da rua. E o pastor perguntou, minha irmã, Jesus não resolveu o seu problema? Ela falou, não. O senhor não disse que ele ia resolver? Ele falou, sim, ué. A senhora abriu a Bíblia em João 10? Ela falou, não. Pois é, abra aí. Quando ela abriu, tinha um cheque correspondente, o valor de recursos que ela carecia para poder quitar todas as suas contas e viver bem por um tempo. Qual é o nosso problema? É que nós somos essa viúva. Nós não queremos obedecer. Nós queremos a resolução, mas nós não queremos a obediência. Nós não queremos nos subordinarmos àquilo que Jesus está falando. Jesus estabeleceu na sua palavra um padrão para o marido. Jesus estabeleceu na palavra um padrão para a esposa. Jesus estabeleceu na palavra um padrão para toda a família. Mas nós queremos viver a revelia do que a Escritura Sagrada diz. Mas queremos ser abençoados e felizes. Se os irmãos olharem, o versículo de número 6 diz assim, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para suas purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas talhas aqui eram bacias de pedras, e metretas é uma medida líquida de 40 litros. Tá bom? Então o versículo 7 diz, disse Jesus, encheia de água as talhas. Primeira ordem. O que eles fizeram? Encheram as talhas totalmente. Ordem dada, ordem obedecida. Versículo de número 8. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Ordem dada, ordem obedecida. Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado o vinho, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando todos já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha que coisa interessante. Agora a ordem é dada, encheram as talhas. Agora pega a água, está tirando. E enquanto eles estão na obediência à mensagem e à verdade de Cristo, nesse momento, a água é transformada em vinho. E eu aprendo que quem transforma a água em vinho é Jesus, mas quem enche as talhas somos nós. Se nós não enchermos as talhas, a água não será transformada em vinho. Se nós não obedecermos, os milagres não chegarão na nossa casa e na nossa família. Isso é muito importante. Olha, quero abrir parêntese aqui. No ano de 2017, 2 de fevereiro, minha esposa descobre que está grávida. A verdade é que a minha esposa engravidava todo mês, aqui. Se eu tivesse o dinheiro que eu inverti em teste de farmácia para saber se ela está grávida, eu era um cara bem sucedido. Esse mês eu estou. Quando ela falou para mim que estava grávida, claro, eu não acreditei, porque ela já tinha feito isso constantemente. E ela vai, compra o teste dela sozinha, faz, estou grávida. Vai lá no laboratório, faz um teste de sangue, e aí deu grávida. Eu falei, agora eu acredito. Agora eu acredito. Então, nessa ocasião, a mãe da Anaísa, dona Edelves, já partiu e está com o Senhor. Ela estava na cidade, e Anaísa pegou, então, uma moto nossa em casa, e foi contar a boa notícia para sua mãe. Nós estávamos muito bem, pastoreando, alegres, ela recém-formada, eu formado, tudo dando certo, e a criança chegando, 5 anos esperando, porque nós projetamos a época de termos filhos, e a criança chegou tudo certo. E a Anaísa pega a moto e vai se direcionar à casa da sua mãe. E chegando lá, na esquina da casa da sua mãe, onde a mãe dela estava, um Fox desgovernado vem e bate na minha esposa fortemente e arremessa ela a alguns metros distante. Machucou a face, machucou as costelas, mas de forma muito especial, esmagou o pé da Anaísa. Um bombeiro liga e diz assim, Hernandes,
você é o marido. Eu escutava uma mulher gritando, eu entendia que era o som da sua voz. E ele falou assim, olha, a sua esposa sofreu um acidente, e o pé dela está profundamente comprometido, e eu não sei como é que está a questão da cabeça dela. Nós, do Corpo de Bombeiros, estamos levando ela agora para o hospital, você pode ir para lá. E eu fiquei desesperado. Peguei o carro, corri para o hospital, cheguei lá, só escutava os gritos dela, olhei pela fresta ali, da emergência, ainda vi, queria entrar, não podia, e alguém disse para mim, Hernandes, ela está perdendo muito, muito, muito sangue, e ela vai ter que fazer uma cirurgia, e possivelmente ela vai perder o pé. Aquilo foi um impacto para o meu coração. E eu disse, a minha esposa está grávida, e ela está grávida de 1 mês. Aí você imagina o drama do hospital agora, para cuidar de uma mulher acidentada, grávida de 1 mês, com possibilidade de amputar. Correu para o centro cirúrgico, e eu fiquei na porta, e eu orava e chorava, e dizia, Deus, guarde a minha esposa e guarde meu filho, guarde a minha esposa e guarde meu filho. Depois de algum tempo, o médico vem e diz assim, Hernandes, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas nós tivemos que amputar o pé da sua esposa, e ela ficou só com o calcanhar. Irmãos, ali iniciou um tempo de crise absurda na nossa caminhada. Porque depois que eles fizeram a cirurgia, não teve carne nem pele suficiente para fechar o lugar do ferimento. E ficou para sarar por segunda intenção. Tudo aberto em seu pé. Ficou alguns dias no hospital, ela não podia pegar infecção. A higiene do hospital era ruim, era o regional em Araguaína, eu acho que isso dispensa comentário. Eu comprava materiais de limpeza e todos os dias eu higienizava aquele quarto inteiro. Passaram-se alguns dias, Naísa pega alta e vai para casa, eu a levo para casa. Passa-se alguns meses, Naísa pega uma infecção, seríssima, gravíssima. Corremos agora para o Hospital Maternidade Dom Orione, e ali ela é internada. E a médica, então, a doutora Karina, infectologista em Araguaína, começou a tratar dela, e passou um antibiótico, não deu certo, passou o segundo antibiótico, não deu certo, no terceiro antibiótico ela disse, a sua esposa corre o risco de perder a criança, daqui para frente vocês têm que assinar um termo de consentimento, porque ela pode sofrer o aborto. Não deu certo, chegou no 28º dia, ela tomando antibiótico de vários tipos, associados. A doutora Karina vem e diz assim, nós não podemos fazer mais nada, porque nada do que nós temos disponível pode curar a sua esposa. Qual é o nosso medo? Que essa infecção chegue ao sangue, e se chegar ao sangue não tem tratamento. Você vai perder a sua esposa e o seu filho. Nós nos abraçamos, e nós choramos muito naquele hospital. Muito, muito, muito. Enquanto chorávamos, o ambiente daquele quarto, a atmosfera daquele quarto mudou. Nós sentimos e percebemos que Jesus, o Deus a quem nós servimos, estava presente naquele lugar. Antes da oração acabar, um médico entrou e disse assim, olha, eu não cuido do caso de vocês, eu sou cristão, e eu saí da minha casa hoje porque Jesus mandou eu vir aqui orar por vocês, e a sua esposa vai ser curada. E ele orou pela minha esposa. No outro dia, abre o curativo, a característica da infecção, que era uma secreção esverdeada, tinha sumido. Fazem o primeiro exame. A moça está curada. E eu disse, é falso negativo. Faz outro exame, de novo. Faz outro exame, de novo. Resultado, Naísa foi curada 100%. Quando nós fomos pegar alta para irmos para casa, a doutora Karina, mais uma vez, nos chamou e disse, eu não sei por que ela não sofreu aborto, mas como médica eu tenho a responsabilidade de informar que vocês podem chegar na casa de vocês e essa criança, morrer e ela ter que passar pelo aborto. O que pode acontecer? Dessa criança vir com má formação, seja no coração, pode vir cega. E ela foi falando uma série de coisas que poderia acontecer. E eu disse para a doutora assim, doutora, eu agradeço muito a sua sinceridade, mas eu tenho uma última esperança. E ela disse assim, é muito bom ter a última esperança, porque a última esperança é a que morre. Eu falei, não, a senhora não sabe. Minha esperança morreu e ressuscitou 2000 anos atrás na história. Minha esperança não é um sentimento, ela é uma pessoa, o nome dela é Jesus. E nós fomos para casa.
tempo passou. Chegou o dia da mulher dar à luz. Todos os exames já tinham sido feitos, a formação estava boa, mas nós não sabíamos como estava a visão, a audição, entre outras coisas. E aí chega o dia que o Nicolas nasce. A mulher começa a gritar às 6 da manhã, 9 horas, o menino chega. Eu entrei junto lá, e na hora do grito da mulher eu queria correr, não dava mais. Uma enfermeira muito gorda tomou minha frente e disse: agora não dá mais, pai. E depois que o menino nasceu, ela falou assim: você quer cortar o cordão umbilical? Eu falei: eu desejo. Falou: essa é a honra que nós damos para os pais que acompanham as suas esposas no parto. E eu cortei. E eu falei: eu posso segurar a criança? E ela: não pode ainda. Eu falei: por favor, deixa eu segurar essa criança. Ela pegou o Nicolas e me entregou. Menino lindo, com a cara de joelho. E eu peguei o menino e ergui ao céu. E dentro daqueles lugar, centro cirúrgico, lugar de parto ali, eu ergui o Nicolas e falei: Deus, o Senhor me prometeu uma criança. O parecer da medicina para o Nicolas é esse e esse. E eu quero pedir ao Senhor, se o meu filho tiver alguma enfermidade, eu quero pedir ao Senhor para curar o meu filho nesse momento, com ele erguido ao céu, chorando. Quando eu abri os olhos, as enfermeiras todas chorando juntos. E aí começam então os exames. Teste do olhinho, resultado no que tange a visão da criança, a visão dela é perfeita. Teste da orelhinha, no que tange a audição da criança, a audição dela é perfeita. Teste do pezinho, perfeito. E perfeito foi o nome que eu escutei, que descreveu com precisão a realidade do meu filho. Nicolas é perfeito. Até hoje o Nicolas pegou só gripe. Nesse período todo nós quebramos financeiramente. Sofri acidente, não tinha dinheiro, olhei minha poupança, R$1.000. Pensa no pastor rico. Não é? E aí então Naísa precisou fazer 4 cirurgias. Nós gastamos no final disso tudo R$110 mil. Isso lá naquele tempo. Nós não tínhamos um centavo. A primeira coisa que soube foi uns irmãos falou assim: pastor, nós estamos aqui fazendo uma vaquinha aqui e mandamos dinheiro da conta. Depois só dá uma olhada lá. Cheguei lá, tinha R$20 mil na minha conta. Sim, de 2 dias de diferença. Um professor da universidade ligou para mim e disse assim: olha, você não me conhece, mas eu acabei de mandar R$5 mil para a sua conta. Cuida da sua esposa. Falei: quem é você? Que igreja você congrega? Ele falou: não sei de igreja não, doido. Eu só estou mandando dinheiro. Estou no banco lá para sacar um dinheiro, uma pessoa chega, bate no meu ombro e diz: está aqui R$4 mil para você cuidar da Naísa. Eu falei: quem é você? E ele disse: não importa quem eu sou, importa quem me mandou. Foi Deus que mandou. Meus irmãos, Deus não deixou faltar nada. Quando a minha esposa coloca a prótese e eu olho a minha poupança, tinha me sobrado R$1.000. Jesus não deixou gastar nem os meus 1.000. Ele supriu. Porque a palavra dele diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus cuida. Por que o senhor está contando isso, pastor? Porque eu quero dizer para você que a minha família desfrutou de milagres. E eu quero dizer que a sua também pode desfrutar. Nesse período todo eu aprendi a amar a minha esposa. Porque eu aprendi a trocar a fralda dela. 2 anos e meio sem andar, e eu trocava a fralda dela. Eu aprendi a pentear o cabelo dela. Eu aprendi a fazer curativos no pé dela. Eu aprendi a zelar dela. Eu nunca amei tanto a minha esposa quanto amei esse tempo. E o nosso amor só fortaleceu, porque tem dia que nós fazemos os votos e tem época que Deus nos dá a oportunidade de viver os nossos votos. E eu vivi os meus votos. Eu olho para trás e quantas famílias nós não alcançamos para Jesus através do nosso testemunho. E Deus faz isso. Eu não sei qual é a sua crise, a sua dor, o seu problema, a sua angústia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está aqui. Ele tem poder de mudar a sua história. E Ele quer ir com você para a sua casa, para mudar toda a sua caminhada. Eu quero pedir à irmã da mídia que, por gentileza, postasse, colocasse aqui aquele vídeo. Eu quero pedir a sua atenção para esse vídeo.
Esse vídeo retrata o exato momento em que, depois de 2 anos e meio, a minha esposa estava voltando a andar a primeira vez. 2 anos e meio sem andar. E ela teve que reaprender a andar novamente. E eu estava lá, do lado dela, como sempre estarei, para poder zelar e celebrar a Deus as nossas conquistas e as nossas vitórias. Eu amo a Jesus. Eu aprendi que ser cristão não é imunidade aos problemas. Porque algumas pessoas nos ensinaram que a conversão é o passaporte seguro para uma vida indolor. Jesus nunca nos prometeu ausência de dificuldade, mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é verdade. Eu oro e peço a você que você não deixe Jesus fora da sua casa, porque Ele é a garantia de que o milagre vai acontecer quando a crise lá chegar. Que Jesus possa abençoar grandemente a sua família. Vamos orar?